Pai do Santo a todos vocês que estão seguindo o canal Forjados pela Palavra. E você que é novo, eu queria convidar você a dar um like, fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? Hoje eu estou continuando, né, a publicação falando sobre o sermão de Mateus 24, o sermão profético de Jesus. E hoje eu vou começar a fazer uma abordagem em cima da volta de Jesus. Não vai ficar somente nesse vídeo, né? E nós vamos prosseguir com mais abordagens em cima desse assunto. Amém? Então, irmãos, o primeiro versículo que nós vamos ler é lá no final. É lá no final de Mateus 24, do 29 ao 31. Né? Eu vou começar, eu vou ler o versículo, vou ler o texto e vou trazer uma explicação para vocês terem a melhor compreensão sobre o assunto. Então, o texto fala assim: disse Jesus que depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, e as estrelas do céu cairão, e os poderes do espaço serão abalados. Então, irmãos, o que é que isso aqui, nessa parte desse texto, ele quer dizer? Eu depois vou trazer um assunto mais voltado sobre essa questão das estrelas, porque em algumas traduções fala as estrelas dos céus cairão. O que isso quer dizer? Isso são os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais, né? Então, o mundo espiritual ele é muito vasto, ele é muito grande, e sobre o céu, sobre essas estrelas, o mundo espiritual existe, tanto como aqui embaixo também, mas os cabeças dos espíritos das trevas, eles são espíritos que eles determinam nas alturas, e eles controlam os espíritos mais fracos aqui embaixo. Então eles controlam. Então depois eu vou falar sobre isso com mais abrangência, porque o foco agora é falar sobre a volta de Jesus. Então, os poderes do céu serão abalados. O que isso quer dizer? Quando Jesus aparecer no céu, né, com poder, grande glória, lá em Jerusalém, vai destruir o exército anticristo, aquela coisa toda que muitos de nós já sabemos. Então, os poderes dos céus, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno que rege as trevas, que controla todo poder, todo domínio do império das trevas vai cair por terra. Mas não quer dizer que as estrelas literais do céu vão cair realmente na terra, porque se cair, você destruir a terra. Então, irmão, isso aqui é um simbolismo que fala a respeito disso. Os poderes dos céus representam os principados e as potestades, que diz lá em Efésios, capítulo, acho lá no Efésios 6, fala mais sobre esses poderes que dominam as regiões celestiais. Então, segundo versículo 30. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Então, a primeira coisa, quando Jesus estiver voltando, estiver aparecendo, ele vai derrotar todos os principados, todos os espíritos das trevas que habitam nas regiões celestiais. Então, aí no próximo aqui, então ele mandará todos os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado ao outro, do mundo ao outro. Então, irmãos, nós temos isso aqui é uma palavra bem simples. No dia que Jesus, primeiro, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e eu falo para vocês, no meu entendimento teológico e tal, o arrebatamento da igreja ele não vai ser secreto. Para mim, o arrebatamento da igreja é o último sinal de que Cristo está voltando. É o último sinal, para depois vir o Apocalipse e o juízo que vai vir sobre o mundo. Amém? Então, irmãos, nós temos que nos atentar para isso, porque muita gente fica falando com os pré-tribulacionistas, como existe arrebatamento secreto? Irmãos, o arrebatamento vai ser secreto. O arrebatamento ele vai ser barulhento. Avião vai cair, carro vai bater nas BRs, porque em cada lugar o povo de Deus que está vivendo em santidade vai ser arrebatado. Aquelas pessoas que guardam sua vida em santidade,
que procuram agradar a Deus, procuram fazer a vontade de Deus, vivem em total obediência ao que o Espírito Santo determina, essas pessoas vão ser arrebatadas. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, que Deus fala para fazer, mas a pessoa não faz, isso é rebeldia. E os rebeldes não entrarão no reino dos céus. Eles nem vão subir no arrebatamento. Então, é isso que acontece. E aí depois desse episódio, nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29 e 35. E Jesus continuou: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, nos quais juntará os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra à extremidade dos céus. Então, Jesus ele vai vir para, tipo assim, os que vai ter parte da igreja e vai ficar na grande tribulação. Eu falo para vocês, isso é um assunto muito complicado, igual, até eu vou ter que estudar mais sobre esse assunto para preparar uns vídeos melhor para poder trazer sobre essa visão, né, de uma pré-tribulacionista, e até para trazer mais profundidade para vocês aqui. Então, irmãos, o que acontece? Primeiro, Cristo arrebata a igreja, né? Antes da tribulação iniciar. Aí vai vir a tribulação, vai vir as pragas, vai vir aqui tudo, porque tudo é juízo sobre o ímpio. Vou gravar um vídeo mais específico sobre esse assunto, sobre as pragas, né? As pragas que estão descritos no livro de Apocalipse era para aqueles que pecam, para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Aqueles que receberam a marca da besta, lá em Apocalipse fala em uma parte do texto lá que sairão demônios, né, com aparência de gafanhoto e rabo de escorpião, que eles vão ter o poder para atormentar aqueles que têm a marca da besta. Então, todos os flagelos, tudo que vai acontecer no período da grande tribulação, tudo que é tipo de castigo vai vir para os ímpios, para que os ímpios se arrependam. Porque, irmãos, Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz, em nosso lugar. Mas só que o mundo rejeita Cristo. Hoje, no mundo, você ser cristão é você querer dizer que você quer ser perseguido. É praticamente isso. Ou seja, você como cristão se torna inimigo de todo mundo. Porque no mundo a maioria das pessoas não são a favor do cristianismo. Isso é uma coisa muito clara, bem clara, e uma coisa bem fácil de entender. O cristianismo ele é perseguido. As ideias cristãs são totalmente perseguidas por causa desse fator. Então o mundo rejeita Cristo. O mundo rejeita a palavra de Deus, rejeita aquilo que Deus quer, rejeita o amor de Deus. Porque, tipo assim, o mundo, a maioria... Eu vou falar para vocês aqui. Pelas coisas que eu tenho visto, pelas coisas que eu entendo do mundo espiritual, pelas coisas que eu observo a igreja brasileira, no dia do arrebatamento, irmãos, eu acho que 75% da igreja vai ficar. Eu entendo dessa forma. 75% da igreja vai ficar e o resto vai subir. Porque, irmãos, Deus só vai arrebatar aqueles que tiverem vida de santidade. Por isso que Jesus ele fala tanto de vigilância, vigiar e orar, ou seja, Jesus ele manda a gente vigiar e orar o tempo todo. Irmãos, e por que Jesus fala isso? Porque aquele que ora em todo tempo, aquele que está ligado com Deus, ele se santifica. E ele não cai no pecado tão fácil como as outras pessoas. Ele não cai nos desejos da carne como as outras pessoas. Então, irmãos, é por isso que a gente tem que vigiar, permanecer em vigilância. Jesus está voltando, igual eu vi uma polêmica da Ivete Sangalo, lá com a Baby Consuelo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei onde foi direito, que a Baby Consuelo falou que o arrebatamento ia acontecer entre 15 e 10 anos. Aí a Ivete Sangalo falou, não, que Deus é ótimo, Deus tem o quê, não sei mais o quê, e falou que ia macetar o Apocalipse, mas não tem nada a ver. Ninguém na Terra tem autoridade para impedir o Apocalipse. Eu acho até engraçado os Illuminati, tem plano para fazer crime no mundo, mas, irmãos, o Illuminati pode fazer o plano que for. Cada um pode fazer o plano que for, mas é Deus que determina o que acontece e o que não acontece. Então, esses pessoas, eles acham que são Deus, mas eles não são Deus, não. Eles são pó. É pó igual eu, sou homem, igual você que está assistindo esse vídeo aqui.
Então nós temos que entender uma coisa, que é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Não é o Illuminati, não é o satanista, não é ninguém, é Deus. Deus, ele sempre teve o controle de todas as coisas nos céus e na terra. Deus sabe de tudo que vai acontecer antes que aconteça. Ou seja, Deus, ele é tão onisciente que antes de eu falar para ele, ele já conhece os meus pensamentos e já sabe o que eu vou falar. Então nós precisamos entender, se você tem rejeitado a pessoa de Cristo, se arrependa, né? Aceite a pessoa de Cristo, porque Jesus está voltando. E para entrar no céu, só você recebendo Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, eu estou entrando nisso aqui, por quê? Isso que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. A palavra de Deus, a Escritura, a palavra não é inclusiva. A palavra de Deus, ela chama você ao arrependimento e que você entra na condição de pecador arrependido. Quando você entra nessa condição de pecador arrependido, você que mentia, você vai entender que você não pode mentir mais, porque Deus desagrada. Se você fazia várias outras coisas que a Bíblia é contra, você vai abandonar normalmente, porque o Espírito Santo vai te convencer de que é errado. Mas hoje no mundo existe, irmãos, o evangelho que está entrando nas igrejas, esse evangelho inclusivo. Porque o evangelho inclusivo é uma doutrina de Satanás, doutrina de demônios. Porque a palavra de Deus, ela não fala de incluir. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é realmente. Mas Deus separa, mas o pecador não vai entrar nos céus. O pecador que não se arrepende. Então todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, mas eu busco a Deus diariamente para que Deus me ajude a conseguir vencer o pecado. Por quê? Enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos ter fraquezas, nós vamos ter coisas que vai tentar nos impedir de chegar até Deus. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus, né? Para que na hora que Jesus vier, a gente esteja em vigilância, Jesus encontrar a gente no modo de postura de santidade. Então é isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente viva uma vida de qualquer maneira. Não tem como, irmão, você querer servir Jesus e continuar na vida de pecado. O pecador tem que se arrepender, tem que viver cada dia se arrependendo e buscando a face de Deus para que ele consiga viver de acordo com o que a palavra de Deus determina e de acordo com a vontade de Deus para a vida de cada um, irmãos. Então, nós precisamos vigiar, entrar em vigilância e acordar para aquilo que Jesus falou. Não para aquilo que esses homens que estão aí, esses falsos profetas, esses líderes, que estão sendo levantados por Satanás. Eu falo por Satanás, não por Deus. Porque, irmãos, a igreja no Brasil está contaminada. Isso aí é uma coisa que eu falo sem medo, sem dúvida. A maioria dos pastores estão reprovados. A maioria das lideranças estão reprovadas. Existem pessoas magoadas, frustradas com a igreja por causa da liderança doente. Da liderança que ensina coisas pavorosas, coisas que não estão na palavra de Deus, ensinam coisas que determinam, que diz é critério para entrar no céu, diz não é critério para entrar no céu. Ser dizimista é uma coisa por amor. É isso que Deus quer. Deus quer que o cristão, você que é cristão, você que serve a Deus, Deus quer que tudo que você faça por amor. Você faça por voluntariedade. É isso que a palavra ensina no Novo Testamento. Não ensina esse sistema de ter que dar dízimo para entrar no céu, para participar da igreja, ter que ser dizimista. Não, irmãos. Tudo que você tem que fazer para Deus é por amor. Não sou um cara que é contra o dízimo, não, porque eu entendo bem a palavra de Deus, eu entendo o que Deus quis dizer e o que Jesus ensinou no Novo Testamento. Então, eu queria finalizar esse vídeo aqui pedindo para você que está assistindo esse vídeo, eu pedi a você que escrevesse, comentasse e sugerisse alguns vídeos, né? Vídeos a mais, você teria interesse de ouvir para poder entender, poder conhecer, ter um entendimento real e mais profundo da palavra de Deus, amém? Eu queria você pode criticar também, eu vou ler tudo, desde que não seja com ofensa, né, irmãos? Amém? Porque eu já todo comentário que faz eu leio em todos. Eu leio e se tiver palavras de ofensa, palavras de xingamento, eu pego e excluo o comentário, não deixo o comentário aparecer no canal. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que abençoe ricamente e vamos vigiar porque o Senhor está para voltar. Amém.